Uma outra abordagem sobre o tema da autorrelação é através da fórmula geral dela. A partir dessa fórmula, a gente consegue fazer uma simulação simples até em Excel. Então, basicamente, como nós vimos anteriormente, a autocorrelação de uma variável com seus valores passados, ela é a covariância entre o momento atual e o momento passado, dividida pela variância do momento atual. Então, lendo esse livro aqui do FPP Tree, que é muito interessante, nós podemos coletar os dados que ele oferece aqui e aplicar essa fórmula no Excel para a gente tentar chegar nesses valores. Então, através do R, que eu vou trazer para cá, o pacote do FPP Tree nos dá liberdade para acessar esse data frame do House Production, e através desse data frame, o exemplo do livro ele está filtrando ali o ano 2000. E ele faz o plot ali da autocorrelação e ele tem esses valores ali, menos 0,0530, menos 0,758 e assim sucessivamente, como pode ser visto aqui. Esse dataset ele tem diversas informações a respeito da produção de cerveja, de tabaco, entre outras coisas ali, por quadrimestre. Aliás, por trimestre, né? Eu confundi quarter com o termo trimestre em português. Então, basicamente, filtramos ali tudo que está acima do ano 2000. Então, agora nós estamos vendo as produções recentes, né? E, através da autocorrelação de 9 lags, nós estamos vendo esses valores. Então, vamos pegar os valores aqui da produção recente e vamos copiar. Vamos jogar lá para o Excel. Eu vou abrir o Excel aqui. Uma vez que os valores estão aqui, como o livro está apontando somente para beer, então vamos isolar essa coluna para calcular a autocorrelação. Então, temos aqui as observações, eu vou chamar isso aqui de ID tempo, que é basicamente o índice do ponto temporal observado. Aqui é o próprio ponto temporal e aqui é a produção de cerveja. Informações que vamos precisar para a autocorrelação. O lag 1, vamos calcular só lag 1 e lag 2. O que é o lag 1? Quando essa é a observação atual, qual que foi a observação com uma defasagem, com um atraso? É a opção do trimestre anterior. Então, seria basicamente isso aqui. O que é o lag 2? É a observação de 2 trimestres anteriores. Então, eu tenho, se esse aqui é o meu tempo atual, 2 trimestres anteriores seria este aqui. Então, eu tenho essas duas colunas iniciais. E vamos pegar a fórmula de autocorrelação, que é essa aqui, e vamos trazer para o Excel, deixá-la desse jeito aqui. Variáveis importantes vão ser o y médio, né, que é o y-bar aqui, e também a variância do y atual. Então, vamos colocar aqui y médio, variância y. No nosso caso, o y médio é basicamente a média da coluna beer, que é o nosso y, beleza? E a variância é basicamente cada observação menos a média. Então vamos chamar essa coluna aqui de beer menos y médio. A gente pega cada observação da beer e subtrai da média. Deixa travado aqui. Trazemos essas informações para tudo aqui no nosso dataset. Só que nós não podemos esquecer que essa informação ela é ao quadrado. Então vamos deixar o quadrado aqui e vamos fazer esse cálculo dessa forma. Aí a fórmula da variância também pede só a somatória dessa coluna, que é o que fazemos aqui. Então, como devemos calcular a autocorrelação com lag 1, que é para chegar no valor de menos 0,0530? Agora que a gente já tem média e variância, nós vamos precisar também da diferença do lag em relação à média. Então, vamos colocar aqui lag 1 menos y médio. Esse lag 1, no caso, ele representa esse yt menos k aqui. Porque o yt, ele é observação atual, e o k é a nossa defasagem. Então, o nosso atual menos 1, né, que é a defasagem de 1, a gente tem o lag 1, que é a nossa observação. Ele menos a média, então, ele menos o nosso y médio, deixamos travado aqui, e estendemos isso para a coluna inteira. A fórmula, ela pede um produto desses valores aqui. Então, é basicamente essa coluna. Só vou tirar o quadrado daqui, né? O correto é essa coluna F, né? Vezes a variância da defasagem, que é essa coluna aqui. Variância não, né? O desvio. Ao multiplicar um pelo outro somente onde existem dados, nós temos esse produto aqui. E a fórmula pede uma somatória. Eu vou substituir o símbolo de somatória por S, vou abrir parêntese e vou jogar esses nossos valores aqui. Então, a somatória da nossa variável, dos desvios da nossa variável em relação à média, vezes o desvio da defasagem em relação à média, ela é igual a isso daqui. A gente pode aproveitar e copiar isso para fazer o lag 2 também. O lag 2, eu só preciso copiar isso e jogar aqui.
o leg2 nada mais é do que a diferença, né, da nossa variável atual menos a média vezes o leg2 menos a média, que é o que a gente vai criar aqui. Então, leg2 menos y médio seria igual a esse menos este valor aqui. Perfeito. Agora nós temos o possível produto aqui, que é a nossa observação principal, vezes o nosso leg2. Diante disso, nós temos a somatória dessa coluna aqui. E agora nós podemos calcular as correlações. Então, correlação leg1, correlação leg2. O que é a correlação leg1? Ela é a covariância, né, entre o tempo atual e a sua defasagem, que é basicamente esse valor que nós chegamos, dividida pela variância do tempo atual, que é o valor que nós isolamos anteriormente. E aqui estamos com menos 0,5298, trazendo para número aqui, adicionando algumas casas, nós chegamos ao valor que está aqui. E o próximo valor, menos 0,758, é a correlação, autocorrelação em relação ao leg2, é basicamente este valor dividido pela mesma variância. E aqui está, menos 0,75, tirando algumas casas decimais, menos 0,7582, praticamente o que está no livro. Vamos estender mais um? Vamos para o leg 3, menos 0,0262, que agora ficou fácil, né? O que a gente precisa fazer aqui? Adicionar a coluna do leg 3. Então, a gente está falando de defasagem de 3 dias, 1, 2, 3 dias atrás. Colocamos aqui. Precisamos do leg 3 menos o y médio, então aqui está o leg 3. Então eu tenho essa informação menos o nosso y médio travado. Preenchemos essa coluna aqui. Agora nós precisamos do produto, né, da nossa variável no tempo atual com o leg 3. Agora que nós temos essa informação, nós adicionamos a somatória aqui. Então, somamos. E a partir daí nós calculamos a correlação com o leg 3, fazendo a divisão. Aqui está, menos 0,02623, menos 0,026,2, é praticamente a mesma coisa, a gente tem uma casa decimal a mais. E essa é a autocorrelação esmiuçada no Excel. E um bônus seria como calcular esse intervalo de confiança. O significado dele é que tudo que está entre esse intervalo aqui é estatisticamente igual a zero, ou seja, irrelevante para eventual previsão, por exemplo, caso queiramos usar esses lags como covariáveis em um eventual modelo de regressão linear, por exemplo. Lags que estão dentro desse intervalo, eles surtiriam nenhum efeito em determinada previsão. Mas não é exatamente a partir desse gráfico que faríamos regressões, teríamos que tomar cuidado. Por exemplo, teríamos que verificar se a série é estacionária, teríamos que verificar a autocorrelação parcial. Então, as coisas são um pouco mais complexas. Mas o foco é em como calcular esse intervalo aqui. Ele é simples para esse contexto, de acordo com esse livro. É basicamente 1,96, que em uma distribuição Z representa 95% de confiança, vezes a raiz das observações. Então, nesse dataset filtrado aqui, nós temos 42 observações. Então, se queremos construir um intervalo de 95% de confiança, que os valores dentro desse intervalo são estatisticamente iguais a zero, nós apenas multiplicamos 1,96, aliás, nós dividimos 1,96 pela raiz da quantidade de observações, que no nosso caso é 42. Nós chegamos a um valor e nós temos o intervalo que é esse valor, vezes o inverso desse valor, que é ele menos 1. Ele vezes menos 1. Então, dentro desse intervalo aqui, estão os valores estaticamente iguais a zero, que é exatamente o que a gente vê aqui. Não está definitivamente rotulado, né, mas nós podemos inferir que faz sentido. Então, menos 0,3 e mais 0,3 é o nosso bandwidth de confiança.